A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero trazer um conteúdo de extrema importância. Por isso mesmo eu peço que você assista esse vídeo com bastante atenção. É um vídeo relevante, é um vídeo que com toda certeza vai sanar as dúvidas de muitas pessoas. Hoje eu quero falar sobre as duas alianças, né? Como é conhecimento geral, né, nós temos a Bíblia na nossa mão, a Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, as Escrituras, né, a nossa regra de fé, doutrina e prática, inspirada pelo Espírito Santo, e diz a sua palavra que a ela nada podemos acrescentar, nem tampouco diminuir. Ela também é o poder de Deus, né, o Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Porém, existe uma dúvida, porque, como eu disse, existe Novo e Velho Testamento. Então, existe o Velho Testamento que é anterior a Cristo, o Novo Testamento posterior a Cristo. Nós cristãos somos signatários da nova aliança, a aliança do Calvário. Antes da aliança do Calvário, existia uma outra aliança que foi firmada com o povo de Israel, depois deles passarem 430 anos ali no Egito. E Deus tirou eles através de Moisés com braço forte, com mão poderosa, né? E depois Deus deu a ele, através de Moisés, os 10 mandamentos e também muitas outras leis, né? Nós vamos ver isso no Decálogo, ou seja, também no Pentateuco, né? Que é os 5 livros de autoria de Moisés. Ali tem várias leis que tinha como signatários os judeus, né? Eram leis direcionadas àquele povo, porque Deus, ele para cada povo, né, ele tratou de uma forma, ele lidou de uma forma, ele se revelou de uma forma. Por exemplo, nós vamos ver Adão e Eva, né, Deus se revelou a ele, os mandamentos que Deus deu, né, que eles não comessem daquela árvore, e assim sucessivamente, como nós mesmos conhecemos. Depois ele fez um pacto com Noé, pregoeiro da justiça, fez um pacto com Abraão, que é o pacto da circuncisão, e depois chegou também aos hebreus, né? Depois de tirar eles com braço forte, com mão poderosa. Ele disse lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás para ti imagem de escultura, honra o teu pai e a tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não cobice, assim sucessivamente. Guarda o sábado nas vossas gerações, porque isso será um sinal eterno entre mim e o povo de Israel. Então ali Deus deu aquela aliança àquele povo, né? E Deus tratou com aquele povo daquela forma, o antigo pacto, a antiga aliança. É por isso que a Bíblia tem Novo e Velho Testamento. E muitas pessoas fazem confusão, né? E querem colocar nas costas das pessoas mandamento que não corresponde a nós, né? Mandamentos que não é vigente para os dias atuais. Por exemplo, o dízimo, a questão do sábado, ou questão de sacrifícios, ou questão também de alimentos, né? De restrições de alimentares, né? Por exemplo, os nossos irmãos adventistas, eles sustentam, né, que essas prescrições antigas do antigo pacto ainda estão em vigor. Então, isso acontece porque as pessoas não sabem distinguir, né, os dois pactos, as duas alianças. Então, hoje eu quero justamente fazer uma divisão. Eu quero, assim, vamos dizer assim, fazer uma separação e fazer você compreender, para que você não mais tenha dúvida com relação ao sábado, com relação ao dízimo, com relação à questão alimentar e outras coisas mais, né? Então nós vamos ver lá no livro de aos Hebreus, né, onde diz assim: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se o primeiro tivesse perfeição, não tinha necessidade do segundo. Ou seja, aqui está falando de dois concertos. Primeiro concerto, Velho Testamento, segundo concerto, Novo Testamento. Ele diz: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se o primeiro tivesse perfeição, não necessitaria do segundo. Depois ele vai dizer lá também, no mesmo livro de aos Hebreus, né? A lei, ela era apenas os bens futuros, era apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Depois ele vai falar também no livro de Colossenses, no capítulo 2, 16 e 17, né, que
Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festas, luas novas e sábado. Tudo isso era sombra dos bens futuros, o corpo agora de Cristo. Depois nós vamos ver também, no livro de aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 5, que diz assim, que mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Então houve uma mudança, e essa mudança ela já tinha sido profetizada lá desde o Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver isso lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31, onde Deus diz através de Jeremias que chegaria tempo, né, que é os dias atuais em que nós vivemos, que ele firmaria um novo concerto com a casa de Israel, não mais igual aquele concerto que ele fez lá no Sinai, né, visto que eles não permaneceram naquele concerto, Deus para eles não atentou. Então que ele agora não escreveria mais as suas leis em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do nosso coração e na nossa consciência. Depois isso vai ser repetido no livro aos Hebreus também. Nós vamos ver também 2 Coríntios capítulo 3, né, onde vai dizer assim, do novo pacto e da nova aliança, o ministério do Espírito e o ministério da morte escrito em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ali chama de ministério da condenação, porque o objetivo da lei é justamente condenar, nunca foi salvar, porque as obras nunca salvou ninguém, e isso está bem claro e evidente dentro do Novo Testamento, né? A gente vamos ver isso no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obra para que ninguém se glorie. Agora, porém, mesmo nós não estando mais pela antiga aliança, pelo antigo pacto, mas nós temos uma lei, nós temos uma norma de conduta a qual nós vamos pautar a nossa vida. O apóstolo Paulo deixou isso bem claro, ele disse assim, que ele não estava mais debaixo da lei, mais debaixo agora da lei de Cristo. No livro de Gálatas, você vai ver isso também, no capítulo 3, verso 10, ele vai dizer também da antiga aliança, ele diz o quê? Os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por que debaixo de maldição? Muita gente não entende essa expressão. Debaixo de maldição é só você seguir a leitura do mesmo capítulo 3, que você vai ver onde ele diz assim, porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas da lei que estão escritas para as cumprir. Então, é visto que pelas obras da lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, quem está debaixo da lei antiga, do antigo pacto, está debaixo de maldição. Maldição qual? De cumprir todas as normas da lei. Mas isso vai ser difícil porque, segundo Jesus, até mesmo os próprios sacerdotes não cumpriu a lei. Ele mesmo disse, que os sacerdotes no sábado violavam a lei e ficavam sem culpa. Então, é justamente por isso que Cristo veio, para cumprir por nós, como está lá no livro de São Mateus capítulo 5, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir até que os céus e a terra passem, nem um tio ou um jota vai ser omitido da lei, sem que seja cumprido. Cristo cumpriu por nós, visto que nós não tínhamos condição, inclusive a própria palavra diz no livro de Gálatas também, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque quando nós olhávamos para a lei, nós víamos a nossa natureza pecaminosa, porque o pecado é transgressão da lei. Quando nós olhávamos para a lei, nós se via como pecadores, como destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, como está lá em Romanos capítulo 3, destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 3 também vai dizer que aos olhos da lei todo homem está reprovado perante Deus. Capítulo 5 ele vai falar da justificação pela fé e a paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente ele, que justamente é o nosso substituto. Ele se fez maldição por nós, cumprindo a lei na íntegra, é a única pessoa que teve condição de cumprir a lei. A lei, o objetivo da lei, como eu disse, foi mostrar o pecado, conduzir a Cristo, e também ela foi dada por causa das transgressões, está no livro de Gálatas também, até que viesse a plenitude dos tempos. Então, esse termo até que viesse mostra que a lei ela tinha um princípio e ela tinha prazo de validade, até que Cristo viesse. Cristo vindo, ele é a plenitude dos tempos, Agora nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, da misericórdia, e como diz lá no livro aos Romanos, no capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas nós não estamos sem lei, nós temos uma lei a cumprir, como está lá no livro de aos Hebreus capítulo 7, verso 5. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então, hoje nós não estamos
mais pelos preceitos antigos da lei. Nós estamos pelos preceitos de Cristo, pelos preceitos dos apóstolos, como nós vamos ver aqui em Hebreus, no capítulo 1, verso 1, onde diz assim: havendo Deus antigamente falado com os nossos pais de várias formas e de várias maneiras, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou através do seu Filho e através dos seus apóstolos, né? Então, através de Jesus Cristo, como? Através do seu Evangelho, através da sua palavra, através daquilo que está descrito dentro do Novo Testamento. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que muitos preceitos da lei antiga, elas ainda passaram pelo crivo do Novo Testamento, porque é a mesma coisa de uma Constituição. Por exemplo, nós estamos na Constituição atual do nosso país, mas alguns preceitos da antiga Constituição ainda também vigoram na nova Constituição, porém o que vale é a nova Constituição. Assim também somos nós, não somos signatários da aliança do Sinai, que foi feito lá para o judeu. É uma aliança distinta para um povo distinto, para uma época distinta. Hoje nós estamos na aliança do Calvário, feita por Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Também na doutrina apostólica, né, a própria palavra do Novo Testamento diz que a nossa regra de fé, doutrina e prática, é a doutrina apostólica cristã, a qual nós recebemos de coração e procuramos cumprir. Então, tudo que tiver no Novo Testamento como regra de fé, doutrina e prática, né, então isso é válido. Então, teve alguns mandamentos do Velho Testamento que foram reafirmados no Novo Testamento, foram confirmados novamente, né, e a gente vamos ver isso no capítulo 3 do livro aos Romanos, onde alguém questionou Paulo porque ele estava pregando a justificação pela fé e a salvação pela graça e não pela obediência da lei. Alguém disse: então, nós vamos viver de qualquer maneira, se a fé apenas salva, né, então nós não vamos ter obediência? Ele disse: não, de forma nenhuma, eu não estou aqui substituindo a fé pela lei, muito pelo contrário, estou reafirmando a lei, estou confirmando a lei. Agora, o que é que Paulo estava dizendo? Confirmando a lei, não toda a lei, porque a lei do sacrifício passou, o dízimo passou, porque fazia parte do sacerdócio levítico. O sábado, como eu fiz no vídeo anterior, era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Está lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 16. Agora, não matar, não roubar, não adulterar, né? Isso tudo está reafirmado e repetido no Novo Testamento. Então, isso passa por quê? Porque foi novamente repetido como norma de fé, doutrina e prática. Isso nós vamos ver no livro aos Romanos, no capítulo 3, onde diz assim: com efeito, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? E se haver algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: ama o próximo como a ti mesmo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei. Então a gente vamos ver ali, não somente nesse texto aos Romanos, mas em muitos outros textos, a repetição de alguns mandamentos do decálogo, menos o sábado, né? O sábado, inclusive, como eu disse, né, ele era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Isso está claro, está evidente. Então, hoje o que vigora é o Novo Testamento e o sábado não passou. Mas alguém pode dizer: mas Jesus guardou o sábado. Claro, ele não era transgressor, ele veio para cumprir a lei. Como eu disse lá no capítulo 5, verso 17, ele não veio para abrogar, ele veio cumprir. Então, se Cristo não guardasse o sábado, ele era transgressor, ele não serviria para ser o nosso Salvador, né? Então, agora, após Cristo cumprir toda a lei, ele disse: está consumado, né? E aí o véu do templo se rasgou de alto a baixo, representando a antiga aliança que tinha sido anulada e agora feito um novo pacto. Inclusive ele disse no momento em que ele tomou a Santa Ceia, ele disse: esse pão aqui representa o meu corpo, o que é dado por todos vós, esse sangue aqui representa o sangue da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto, né? E um pacto ou um testamento, ele só tem valor com a morte do testador. Então, justamente Jesus, em vida, ele guardou toda a lei. E é por isso que toda a lei em vida, enquanto Cristo estava vivo, ela era válida, porque o testador ainda não tinha morrido. Então o testamento só tem valor após a morte do testador. Muitas pessoas não sabem dividir
né? O Novo e o Velho Testamento tinha um período intermediário entre o Novo e o Velho Testamento, né? Que era o período em que Cristo estava vivendo, né? Ele já estava trazendo a graça, mas ele ainda estava na lei. Então era um período intermediário entre Novo e Velho Testamento. E até mesmo os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Nós vamos ver ali no Concílio de Jerusalém, no livro de Atos, no capítulo 15, onde muitos dos apóstolos ainda queriam que muitos dos irmãos que vinham de entre os gentios ainda procedessem em conformidade com os ritos da lei mosaica, por exemplo, a circuncisão, a questão alimentar e muitas outras questões também, que são também abordadas não somente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como também no livro principalmente de Gálatas, né? Inclusive o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio que eu não haja trabalhado em vão para convosco. Né? Ele disse, se eu ainda prego a circuncisão, ou seja, se eu ainda prego a antiga aliança, o escândalo da cruz está aniquilado, né? Então ele disse, não, de forma nenhuma, né? Vós que justificais pela antiga aliança, pelo antigo pacto, da graça tem decaídos. Então Cristo é a realidade, a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das. Hoje nós temos a realidade que é Cristo. Então tudo que tiver no Novo Testamento, que for reafirmado, mesmo que estava lá no Velho, mas foi reafirmado como regra de doutrina, está no imperativo para nós cumprir, é válido. Alguém vai dizer, mas Maria Madalena e outra Maria, no capítulo 24 de Lucas, após a morte de Cristo, elas guardaram o sábado, é verdade. Claro que é verdade, até porque, primeiro, eles eram judeus, existia ali um pacto que Deus fez com os judeus, que o sábado seria um sinal eterno entre Deus e os filhos de Israel, por causa da escravidão do Egito. Então é um sinal eterno para os judeus. O sábado faz sentido para um judeu. Porque quando alguém guarda o sábado entre o judeu, quando alguém interroga um judeu, por que você guarda o sábado? Primeiro ele vai dizer, claro, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele vai usar esse termo. Mas o motivo real para que o judeu guarde o sábado é que ele vai dizer que nós fomos escravos do Egito. Então, para um judeu, a guarda do sábado faz sentido. Entendeu? Então, mas não para nós cristãos. Então, Maria Madalena, ela era judia. Né? Os apóstolos eram judeus. Né? Então, eles guardaram o sábado, conforme o mandamento, está lá no livro de São Lucas, né? Porém, ali, antes da ressurreição de Cristo, antes de Cristo ressuscitar, ninguém entendeu a nova aliança, nem mesmo os apóstolos de Cristo. Eles não entendiam, eles continuavam, achavam que tudo tinha continuado do mesmo jeito, mas não. Quando Cristo ressuscitou, Cristo chegou, apresentou-se vivo perante eles e disse assim, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo para que entender as Escrituras. Depois Cristo ainda passou, depois de ressuscitado, 40 dias instruindo eles e dando mandamentos, né, a respeito do novo concerto, da nova aliança, porque eles não compreenderam. E até mesmo depois da morte de Cristo, eles não continuaram não entendendo. Houve dificuldade em Pedro se Deus não mostrasse uma visão a Pedro com relação a Cornélio, ele não ia batizar Cornélio, porque a salvação para Pedro e os demais apóstolos, né, ela era algo restrito aos judeus. Né? A salvação para eles não tinha nada a ver com os gentios. O gentio, para ser salvo, ele tinha que se tornar judeu. Né? Então veja que eles não entenderam, levou tempo. Agora, uma pessoa que entendeu a graça de Deus na sua plenitude, na sua essência, né, foi Paulo. Paulo foi uma pessoa privilegiada, uma pessoa que entendeu a graça de Deus na sua plenitude, né? Inclusive é quem mais prega a justificação pela fé, é quem mais prega sobre a nova aliança, é quem combate o farisaísmo, é quem combate o legalismo judaico, é quem combate, vamos dizer, a guarda de dias, tempos, meses e anos, é quem combate a restrição alimentar. Por quê? Porque Paulo entendeu. Enquanto os apóstolos, né, eles foram, vamos dizer assim, instruídos antes de Cristo ressuscitar, e Paulo já foi diferente. Cristo
mesmo apareceu a Paulo, o próprio Cristo apareceu a Paulo, né? Criado aos pés de Gamaliel, né? Instruído, hebreu dos hebreus, fariseu, doutor da lei, irrepreensível, mas entendeu a graça de Deus na sua plenitude. Então, quando a gente estudamos as cartas de Paulo, você vai entender a distinção entre nova e antiga aliança. Distinção da nova aliança, a aliança do Calvário, tudo que está de Atos dos Apóstolos até Apocalipse é para nós cristãos. Muitos cristãos não sabem, mas os 4 evangelhos ainda eram lei. Claro que tem algumas coisas ali que Cristo já dá uma pincelada do que seria o novo pacto, a nova aliança. Mas ali esses 4 evangelhos, eles eram lei, eles não eram graça não, irmãos. Muita gente acha que aqueles 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Novo Testamento, porque está no Novo Testamento contido na parte em que divide Velho e Novo Testamento, mas não. Ali era lei, né? A graça ela foi implantada após o Pentecoste, após Cristo derramar o Espírito Santo ali em Pentecoste, instruir os seus apóstolos, após Paulo, doutor da lei, que se converteu ao cristianismo, né? Assim, destrinchar, separar Novo e Velho Testamento. Então nós somos signatários da nova aliança. Guarda de sábado, questão alimentar, nada disso faz parte da nova aliança. Então espero que vocês tenham entendido. É um assunto que eu há muito tempo queria abordar aqui, né? Um assunto relevante, importante. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Se vocês estão sendo questionados pelos nossos irmãos adventistas, né? Que são aqueles que defendem que a velha aliança ainda está em vigor. Então esse vídeo, tenho certeza que ele vai fazer a diferença na vossa vida. Deus vos abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.